Belato. Vamos aí, paz do Senhor, Rodrigo. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos os ouvintes. É muito bom estar aqui. Em primeiro lugar, também eu quero agradecer ao nosso irmão Gilson pelo convite, pela oportunidade que tem nos dado. É sempre uma alegria estarmos aqui juntamente com os irmãos para adorar o Senhor em primeiro lugar e depois fazer a sua obra, que é ministrar a palavra, aquilo que o Senhor nos chamou para estar fazendo. Te convido, fique até o final deste programa, não se distraia, porque certamente o Senhor vai estar falando contigo, porque a presença do Senhor, ela já se faz presente em nosso meio. Eu tenho uma palavra para o seu coração no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. O Senhor tem ardido esta palavra esta semana no meu coração, e eu quero ministrar para você. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Está lendo um versículo de número 39. Vai nos dizer a palavra do Senhor: toda honra, toda glória, todo louvor seja dados a Deus. Não quero cansar os irmãos, mas quero entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Apenas esse versículo para nossa breve meditação. Esses acontecimentos onde Jesus ele acalma a tempestade aparece nos três evangelhos, como nós todos conhecemos, evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Podemos ver nesse relato que Jesus ele tem o poder para nos salvar de todas as tempestades repentinas que a vida nos proporciona, porque o mesmo Jesus disse que no mundo teríamos aflições, e o Senhor ele tem poder para nos trazer segurança, tranquilidade e paz. O ministério de Jesus é bem verdade que estava crescendo em popularidade. Certo dia, após Jesus realizar os seus muitos feitos, milagres, ensinamentos ali na região de Cafarnaum, sendo já tarde, a palavra nos diz que sendo já tarde, Jesus ele convoca os seus discípulos para passar do outro lado, para irem para o outro lado do mar da Galileia, o lado oriental, como muitos conhecem, que é chamado por alguns que era pouco habitado. Então Jesus ele vai se despedir da multidão. Jesus vai se despedir, convida seus discípulos a entrar num barco juntamente com ele, conforme está no relato de Marcos, aqui no capítulo 4, versículo 35 em diante. A palavra do Senhor, ela também nos diz que outros barcos, outros barquinhos acompanhavam ele. E a palavra nos diz que de repente sobreveio um vento, uma tempestade sobre o mar aonde eles estavam navegando. E a palavra do Senhor aqui na gramática da palavra diz que o vento se levanta contra o barco. Eu quero que você entenda e perceba que o barco está no singular, não está no plural. É bem verdade que havia com eles outros barquinhos, mas a palavra não faz menção desses outros barquinhos. Porém, quando o vento se levanta, quando o vento, a tempestade, ela dá uma proporção elevada, ela vai se deparar, vai se afrontar contra quem? Contra o barco. O barco que estava Jesus, o barco que estava os discípulos. O barco que estava os discípulos começou a ser acometido por essa grande tempestade, essa fúria do mar, essa fúria do vento, essa fúria do vento. O que eu quero que você entenda é que, como está no singular, as experiências que tinham que passar eram os discípulos, não eram os outros barquinhos. Ou seja, quando você tem que passar algo, ninguém vai passar no seu lugar. É você que vai passar, o seu irmão não vai passar o que você tem que passar, você não vai passar o que o outro tem que passar, não. Quando Jesus quer ter um particular, quando Jesus chama os discípulos para passar do outro lado, o particular era com eles. Jesus está dizendo para alguém: o particular que eu tenho é contigo particular. Ou seja, então quem tem que passar
é você. Porém, Jesus ele estava no barco com os discípulos. Jesus estava dormindo, estava descansando. Por quê? Porque como ele era homem, 100% Deus, ele foi acometido de um cansaço. Então, neste cansaço, ele dormiu. Mas Jesus, é bem verdade que ele sabia a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha, a virtude que ele tinha do sobrenatural, do poder que foi dado a ele por intermédio do Pai. Então, quando essa tempestade, essa fúria do mar, ela se levanta contra a embarcação, a palavra, os discípulos, eles ficam desesperados, a palavra nos mostra que os discípulos se desesperaram, eles ficaram atormentados, ficaram apavorados, dizendo: vai tudo morrer, nós vamos morrer. Eles se esqueceram que Jesus estava ali, mas eles se desesperaram, porque a luta é assim. Quando a luta ela vem, quando a tempestade ela levanta contra a minha vida, contra a sua vida, a primeira coisa é, a gente vai se desesperar, porque é normal do ser humano, se desesperar, é normal do ser humano ficar pequeno diante da adversidade, é normal do ser humano muitas vezes olhar a sua fraqueza e se esquecer do grande, do todo-poderoso que é Jesus Cristo, o dom da vida, o que tem autoridade, o que pode fazer, aquele que tem o soberanio, que pode contra a tempestade, porque eu não posso lutar contra a tempestade, eu não posso fazer aquilo que cabe a Jesus fazer, porque o sobrenatural, aquele que tem poder e autoridade é Jesus. Mas Jesus está no barco, e quando os discípulos lembram, eles correm até Jesus, desesperados, dizendo: Jesus, mestre, não se importa que a gente perece, o vento está grande, a tempestade está grande, a fúria está grande, e o Senhor está aqui dormindo. Então eles despertam Jesus, e Jesus imediatamente se coloca: por que vocês estão tão atormentados? Por que vocês estão tão desesperados? E Jesus vai dar uma palavra dizendo assim, eles não vai falar com os discípulos, eles vai falar agora com o vento e com o mar, dizendo: cala-te, aquieta-te. Eu quero que você entenda por que Jesus vai falar com o vento, vai falar com a tempestade, dizendo: cala-te, aquieta-te, porque ele tem autoridade. Em João capítulo 1 vai nos revelar, dizendo que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque Jesus, ele é o age, ele é a palavra. E outra tradução diz que Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus, e sem a palavra nada do que foi feito se havia sido feito. O que eu quero que você entenda, quando Jesus ele chega diante do vento, diante da tempestade, e diz: vento, aquieta-te, cala-te. Quando o vento ouve, quando a tempestade ouve a voz de Jesus, o que a tempestade vai falar? Esta voz eu conheço, porque esta voz não é de homem comum, esta voz vem de quem tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que nos criou, que nos fez, que disse que ele é o Haja. Eu quero que você entenda e perceba que o vento foi obrigado a obedecer à voz de Deus, porque Jesus tinha poder, Jesus tinha autoridade. Eu quero que você entenda uma coisa: esse problema que você está vivendo, ele conhece a voz de Deus. Essa situação que você está enfrentando, ela conhece a voz de Deus. Esta angústia que você está vivendo, ele conhece a voz de Deus. Esta depressão que você está outrora vivendo na sua vida, na sua história, conhece a voz de Deus. Eu tenho uma palavra profética: Jesus vai começar a se levantar em lares de crentes que estão ouvindo agora, porque Jesus resolveu se mover, porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade contra essa situação, ele tem autoridade contra essa depressão, ele tem autoridade contra esta droga que está envolvendo os teus filhos. Deixa eu dizer algo para você: Jesus tem autoridade. Quando o vento ouve a voz de Jesus falar, ele teve que dizer: ele é a estrela da manhã, é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, é o advogado da igreja, é a porta das ovelhas, é ele a luz do mundo, é ele o soberanio, é ele o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, é ele o caminho, a verdade e a vida, é ele a salvação, é ele o alfa, é ele o ômega, é ele o princípio, o começo e o fim. Então ele teve que obedecer a voz do
Senhor e houve a grande bonança. Os discípulos, olha, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. É Ele que tem poder, é Ele que tem autoridade, é Ele que tem unção, é Ele que tem ousadia, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que levanta. E Jesus está entrando no teu lar. Eu profetizo, eu tenho uma palavra profética para você. Jesus está entrando agora no seu lar, está salvando, está curando, está renovando, está libertando, está batizando, está encontrando a tua casa, a tua família, a tua descendência, porque Ele tem autoridade. Essa situação conhece a voz de Jesus, essa situação conhece a voz de Jesus e vai ter que respeitar a autoridade do Mestre, que entra na tua casa agora, que entra na tua família agora, que entra no teu lar agora, que edifica, que mostra a tua grande onipotência. Jesus está entrando, Jesus está salvando, Jesus está curando. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Jesus, Ele não é como um homem, Ele tem autoridade. Eu não posso contra a tempestade, mas Ele pode. Eu não posso salvar o teu filho das drogas, mas Ele pode. Eu não posso libertar, mas Ele pode. Eu não posso salvar, alcançar, mas Ele pode. E Ele manda te dizer, meu querido, não se preocupe, mergulhe na oração, mergulhe no mover sobrenatural do Espírito, mergulhe em águas profundas, se humilhe na presença, de Deus, porque Ele está entrando na tua casa, Ele está entrando na tua família, Ele está entrando na tua descendência, Ele está salvando os teus. Eu estou sentindo graça aqui. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, porque Jesus nos alcança nesta hora. Porque o que faz a diferença não sou eu pregar, é a presença do Espírito que está nos alcançando nesta hora, está entrando no seu lar, na sua casa, na sua família. Eu tenho uma palavra profética para dizer para você: esta depressão não vai te matar, esta angústia não vai te matar, essa situação não vai te matar, mas Jesus vai mostrar para você, vai mostrar para essa situação que Ele tem poder, que Ele tem autoridade, que Ele pode, e Ele manda um grande avivamento na tua casa, Ele manda um grande avivamento na tua história, Ele manda um grande avivamento na tua família. Eu sinto a presença dele aqui, e Jesus está te alcançando aí agora. Eu não sei como você está me ouvindo, ou como você parou para ouvir este programa, mas Jesus manda te dizer: não se preocupe, acalma, não tenhas medo, porque eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, o fim, eu sou o verbo, eu sou o que pode, o que levanto, o que desfaço, o que levanto. O Senhor está aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Glória a Deus. Ele está fazendo algo sobrenatural na casa de crente aqui. Ele está fazendo algo sobrenatural na casa de pessoas que estão ouvindo aí, através da rádio, através do Instagram, através do YouTube, porque Jesus te ama. Ele não abre mão de você. A única coisa que falta é o quê? É eu chamar a atenção do Mestre. Eu não posso contra o vento, então faço o quê? Chama a atenção do Mestre, porque Ele fala com o vento, Ele fala com a tempestade, Ele fala com o terremoto, Ele fala com a depressão, Ele fala com o inferno, Ele fala com aquilo que atormenta a tua vida, dizendo: eu posso, é meu, você não toca, na minha família você não toca, nos meus você não toca, na minha igreja você não toca, na minha família, na minha casa você não toca. O Senhor está dizendo para você, Ele levanta hoje com poder e autoridade, porque Ele tem pressa, tem chamado com crentes, e o Senhor manda dizer para você: acalma o teu coração, porque vai haver bonança na tua casa, vai haver bonança na tua família, vai haver bonança na tua história. Ele vai agir com sobrenatural, salvando, curando, libertando, enchendo com o Espírito Santo. Olha, eu sinto a presença de Deus aqui, porque Jesus se faz presente em nosso meio, porque Ele tem autoridade, Ele tem poder para fazer. O Senhor está entrando em lares de crente aqui. Não se preocupe, não. Não é momento de desesperar, é momento de crer, é momento de chamar a atenção de Jesus para você, para Ele alcançar, porque a sua situação terá que respeitar a voz daquele que é, porque Ele fala, e quando Ele fala a terra se treme, quando Ele fala o inferno treme, porque Ele é o leão da tribo de Judá, que ressuscitou ao terceiro dia como leão. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Glória. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. A tua prova vai ter que ver que Ele está vivo, a tua angústia vai ter que ver que Ele está vivo, a tua situação vai ter que ver que Ele está vivo, a tua família terá que ver e reconhecer que Ele está vivo, porque Ele se encontra com você, Ele se encontra contigo na sala da tua casa,
no teu trabalho, aonde você está ouvindo este programa. Não se preocupe, Jesus manda te dizer que encontra com você. E que Deus possa te abençoar com esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.